Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, A Física por Cavalari. Para quem não me conhece, meu nome é Micael Cavalari de Oliveira e hoje vos trago a aula de número 16 do meu curso, do nosso curso de Física Básica para ensino médio e vestibulandos e também para as pessoas que querem aprender um pouquinho mais a respeito dessa ciência, onde a gente irá discutir a respeito de movimento circular uniforme e uniformemente variado. Na aula passada eu mostrei a característica do movimento circular, e nessa aula a gente vai fundamentalizar a ideia de movimento circular uniforme e uniformemente variado, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, vamos para a seguinte ideia. Diferente do que acontece quando o meu movimento ele é retilíneo, o movimento circular, deixa eu fazer aqui uma circunferência, a trajetória ela vai ser uma circunferência. Opa. Então, e a gente tem uma partícula, E essa partícula tem uma certa velocidade. Só que, para ele fazer com que esse movimento seja circular, existe uma aceleração, digamos assim, que ela vai estar apontada para o centro. Eu vou formalizar isso aprofundado, quando a gente discutir a respeito de vetores, ok? Depois que eu passar a parte de vetores, a hora que chegar na cinemática vetorial, eu vou mostrar para vocês, de onde vem essa aceleração, que é a aceleração centrípeta, beleza? Essa aceleração ela vai ser a responsável para que a minha partícula ela consiga fazer, descrever o movimento circular, ou seja, ela vai mudar a direção e o sentido da velocidade, mas não vai mudar a sua intensidade, beleza? Ok, então. E aqui a gente tem que pensar já na ideia de vetores, a aceleração, existe uma aceleração resultante, tudo bem? Mas para o caso do movimento, deixa eu até colocar aqui, do movimento circular uniforme, a gente tem o seguinte, que a trajetória vai ser justamente uma circunferência, a velocidade ela é constante. Por que eu estou colocando essa flechinha em cima, Porque é um vetor. Ela muda a sua direção e o seu sentido, beleza? Além disso, a aceleração resultante ela vai ser igual à minha aceleração centrípeta, ok? Que nada mais é do que v ao quadrado sobre r. Isso eu vou demonstrar com um pouco mais de rigor mais para frente, ok? Não quero que vocês se apeguem a essa ideia vetorial nesse momento, tudo bem? Que mais? A aceleração tangencial, nesse caso, ela é zero, beleza? Ela é nula, tudo bem? Show de bola então. Por quê? Porque o movimento ele é circular uniforme, tudo bem? Então a minha velocidade, que ela é tangencial, ela é constante, então a minha aceleração tangencial, ela vai ser constante também. Beleza? Show de bola então. Então, lembrando, para esse caso, no movimento circular uniforme, a aceleração centrípeta ela é responsável por alterar a velocidade no sentido e na sua direção. Tudo bem? Ok. Bom, a gente sabe, por definição, que eu mostrei na aula passada, que ômega, que é a minha velocidade angular, Lembrando que isso aqui é a velocidade angular, ela varia como, Ela é igual a delta θ, delta t, tudo bem? Para esse caso, onde o movimento ele é circular, o ômega ele é constante, tudo bem? Então, para cada instante vai ter o mesmo valor, Então, isso implica, nesse camarada aqui, que é igual, ômega médio, tudo bem? Ou seja, a minha velocidade angular média, Então, a gente tem o seguinte, que ômega é igual a delta θ, delta t, isso aqui é θ, θ final menos θ inicial, que eu denominei como sendo a fase, Então é a nossa fase final e a nossa fase inicial, dividido
por t final menos t inicial, onde a gente faz a consideração de t0 igual a zero, né, para a gente facilitar nossos cálculos, né? Beleza. Então, esse camarada acaba sumindo, então vai ficar apenas sobre t. Isso aqui vai ser o seguinte, então. Ômega. Vou multiplicar ambos os lados por t, né? Então vai ficar menos t0. Θ zero. Então isso implica, né, que minha fase final ela vai ser igual à minha fase inicial mais ômega t. Por quê? Eu somei ambos os lados pela fase inicial. Tudo bem? Show de bola, então. Então a gente chega nessa expressão, que ela é, né, a nossa função horária dos espaços, né? Só que nesse caso, angular. Tudo bem? Porque a gente está se referindo à fase, a ângulo, né? O que significa, né? A gente pode mostrar da seguinte maneira. Supondo que isso aqui seja um arco de circunferência, né? Você tem uma partícula aqui. Ela, nesse momento, apresenta uma certa velocidade angular, por um certo t0 igual a zero, né? A fase que faz com relação ao centro, né? Então, no caso, seria o nosso ângulo central, né? Se a gente estivesse olhando para a matemática do problema, é o seguinte. Existe um certo ângulo aqui, né? Que eu vou chamar de θ0. Tudo bem? Que é a minha fase. Esse camarada aqui é minha fase inicial. Tudo bem? E esse outro camarada é minha fase final. Beleza. Então, o que, que a gente tem aqui? Esse camarada vai andar por um certo trajetória, né? Por essa trajetória e tudo mais. Você tem a aceleração centrípeta nesse camarada, sua velocidade é constante. Beleza. Vai chegar até um certo ponto aqui, né? Chega até um certo ponto, onde ele ainda tem aquela velocidade, né? Lembrando que aqui o módulo dela vai ser constante, porém a sua direção e seu sentido está mudando, né? Com o passar do tempo. Isso aqui é um certo raio. E aqui você tem um raio. Só que agora o ângulo, né? O ângulo, a sua fase, ela é diferente. A sua fase, ela é esse camarada aqui. Ok? Que é a fase final. Tudo bem? Que é esse camarada aqui. Show! E aí, dependendo da questão, né? Perguntar qual que é a fase final para o instante t igual a... Nesse caso aqui, a gente pode colocar t igual a 2 segundos, por exemplo. Um exemplo. Aí ele quer saber qual foi a velocidade, né? A velocidade angular daquele camarada. Enfim, várias perguntas podem surgir a partir disso, né? A partir dessa construção. Por exemplo, qual que foi o delta, né? Ou seja, a sua variação, né? Qual que foi a variação, qual que foi o deslocamento angular desse camarada, né? O deslocamento angular está aqui, ó. É esse cara aqui, né? Então, várias perguntas podem surgir a partir disso, tudo bem? Inclusive, né, perguntar qual que foi o espaço percorrido, né? O espaço, aí entra aquela relação, né? Delta S igual a delta θ vezes R, né? E aí pode surgir várias perguntas a partir dessa ideia. Beleza? Outros dois conceitos que eu tenho que fundamentalizar. Então, para movimento circular uniforme, basicamente, sabendo essa ideia aqui, você já resolve bastante coisa. Porém, agora tem um a mais, né? Lembrando que aqui eu já taquei para vocês a equação, né? Não fiz a demonstração, vou fazer ela num vídeo posterior, já com as ideias vetoriais, né? Eu tive que introduzir isso aqui agora para ficar um pouco mais fácil de eu explicar, né? Mas isso eu vou discutir com um pouco mais de rigor mais para frente, beleza? Então a ideia escalar basicamente é isso daqui. Outra coisa que a gente pode observar, que eu não havia comentado na aula passada, e eu vou comentar nessa aula, é a respeito do que? Do período
do período, né? O que seria um período, né? O período, ele nada mais é do que o tempo que leva para uma partícula ou um módulo que seja. Aqui eu vou falar que é partícula. O tempo que leva para uma partícula completar uma volta completa. Beleza? Uma volta. Ou seja, aqui é 0, né? 0 graus. Que é o centro. Então esse camarada vai percorreu todo esse trajeto, né? Ou seja, percorreu o ΔS igual a 2πr, né? Que seria o arco da circunferência, né? Então percorreu todo esse camarada, né? Percorreu todo esse ΔS, toda essa variação do espaço, né? Então percorreu, fez uma volta completa, é isso que eu quero dizer. A gente tem a definição do período, beleza? Uma outra coisa importante, né? É o seguinte, ou seja, completou 360 graus, você tem um período ali, beleza? Show de bola, então. Uma outra coisa que faltou é falar a respeito da frequência. São conceitos que isso aqui, mais para frente, em Moderna, aparece bastante, mas não só em Moderna, né? Em outras partes, assim como começam a aparecer. A gente vai usar essas ideias aqui, beleza? Bastante até. Porque com a frequência, que é assim, né? A gente tem o quê? Ela é definida da seguinte forma: é o número de voltas que você tem, que uma partícula completa, né? Num intervalo de um período, né? Ou seja, a frequência ela é igual ao número de voltas por um certo período, ok? Ou por uma certa variação do tempo, né? Geralmente, por exemplo, se eu falo que a frequência é 5 Hz, essa unidade aqui é a convencional, né, do sistema internacional para a gente utilizar, porque isso aqui é a mesma coisa que 5, 1 sobre segundo, né? Ou seja, 5 S é menos 1, que é 5 por segundo, 5 por segundo. O que isso representa para a gente, né? Que aquela partícula ela consegue dar 5 voltas, ok? 5 voltas no intervalo de 1 segundo, tudo bem? Essa é a ideia. Beleza? E aí pode surgir algumas outras coisas, né, com relação a isso. Aí, às vezes, você vai ter que saber fazer a conversão e tudo mais. Beleza? Converter hertz para segundos e segundos para hertz. Beleza? Como que eu faço isso, né? Para você converter segundos para hertz, né, você tem que multiplicar por 60. E para você transformar hertz em segundos, você tem que dividir por 60, beleza? Essa é a ideia. Tranquilo? Então, frequência é o número de voltas por um certo período, né? O que isso implica para a gente, né? Uma coisa sensacional é que ambos, a ideia de ambos, né? Então, se eu falar o número de voltas, então, isso aqui é importante. Se eu falo que o número de voltas é igual a 1, ou seja, eu vou dar uma volta, apenas uma volta. Então, eu tenho que a frequência é igual a 1 sobre o período. Beleza? A frequência vai ser o caso especial, né, que o número de voltas, ou seja, uma volta por segundo, né? Então, quando isso acontece, a gente consegue perceber que a frequência ela é, né, inversamente proporcional ao período. Ou seja, se eu aumento a minha frequência, que eu consigo identificar, né, matematicamente, é o seguinte: se eu estou aumentando a minha frequência, o meu período está diminuindo, né? Nesse caso, para uma volta. Não que o período esteja diminuindo por uma volta, não isso, mas que
a gente tem que levar em conta, né, que a gente está analisando para o caso onde o número de voltas é igual a 1. Show? Então a gente tem essa relação aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Porque aí sim eu posso usar o tesão nesse caso, porque eu estou analisando apenas uma volta. E o período, por definição, é o quê? É o tempo que leva para uma partícula completar uma volta, beleza? E aí eu uso essa relação aqui. Então, eu acho que basicamente era isso que estava faltando, né? E aí a gente encerra a ideia de movimento circular, uniforme. O outro, né, é o movimento circular. Então, o outro é o movimento circular uniformemente variado. E aqui a gente tem algumas observações, que aí entra em relação a esse primeiro momento, né? Que é o seguinte, quais são as ideias aqui? A minha velocidade agora, ela vai variar em módulo, em sentido e direção, né? Então ela varia em módulo, sentido e direção, ou seja, a minha velocidade, ela está variando, né? Ela varia. Então ela varia minha velocidade, deixa eu escrever, a velocidade tangencial varia em módulo, direção e sentido, beleza? Ela varia. Outra observação, a minha aceleração centrípeta, ela também varia, ok? Varia. Uma vez que a velocidade tangencial varia. Tudo bem? Então, claro que a aceleração centrípeta nesse caso, para cada ponto ali vai ser diferente. Você pode ter um movimento acelerado, né, retardado, e vai chegar num certo instante que vai se manter constante, né? Um exemplo disso é o próprio ventilador. O ventilador ele começa girando devagarzinho, até que ele vai aumentando, 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 e chega numa certa velocidade que ele vai se manter constante. Aí quando você desliga o ventilador, ele começa a diminuir. Então, nesse caso, né, mostra uma característica acelerado no começo, depois constante e depois retardado, né, para desacelerar o ventilador. As hélices, né, as pás dos ventiladores. Então, basicamente essa ideia. Beleza, a aceleração centrípeta também vai variar. E a sua aceleração tangencial, ela vai ser constante, beleza? Ela é constante. Isso implica, então, que a gente tem o quê? A aceleração resultante, que é a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Claro que aqui, né, como eu quero saber o módulo dela, a gente tem que tirar a raiz. Gente, tudo isso eu vou explicar quando a gente conversar a respeito de vetores, tudo bem? Porque eu quero determinar qual que é o módulo, né, a intensidade dela. Tudo bem? Beleza, então. Acho que isso aqui já é o suficiente para a gente entender. Assim como é análogo ao movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento uniformemente variado, aqui vai ser análogo, né? Por exemplo, no movimento uniformemente variado, a gente tem o quê? A gente tem lá que a gente tem o seguinte, as equações, né? Então, vamos lá. A primeira era qual? Era a própria equação da função horária dos espaços, né? Que é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. A diferença é que aqui vai ser o quê? Vai ser θ, aqui no V, vai ser θ 0, mais ômega 0,
t mais gama t quadrado sobre 2. Qual que era a outra? Então, essa aqui seria a função horária do espaço angular, né, nesse caso. A outra é a da própria velocidade, né? Opa. V, função horária da velocidade, que é igual a V0 mais AT. Aqui vai ser o quê? Vai ser ômega 0 mais gama t, onde gama é a minha aceleração angular, ok? Que é, nesse caso, né, a aceleração tangencial, né? Qual que seria o outro, né? Na verdade, falei besteira, não é aceleração tangencial, não, desculpa, falei besteira. Gama é a aceleração angular, tudo bem? Eu acabei de falar besteira, desculpa. Na verdade, a gente está falando que gama é a aceleração angular, né? Beleza. E a outra, né, era a equação de Torricelli, onde você não tem, independente do tempo, né? Que é v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a delta s. Aqui vai ser ômega ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, mais 2 gama delta θ. Tudo bem? Com a ideia angular, beleza? Ou seja, você percebe que é análogo, né? A única coisa que tem de diferente mesmo, quando a gente se trata, né, quando trata-se vetorialmente, é essa ideia aqui, que agora você tem uma aceleração resultante que depende da componente centrípeta e da componente tangencial, né? A aceleração tangencial linear, ela é constante. A minha aceleração centrípeta, ela vai variar, tudo bem? Porque a sua velocidade tangencial, né, lembrando que a aceleração centrípeta é igual a v quadrado sobre r, ou também, né, se a gente lembrar daquela relação que v é igual a ômega r, a gente pode falar então que é ômega quadrado r, né? Tudo bem, porque aí vai ficar r ao quadrado aqui, r, então fica ômega. Então eu posso escrever dessa forma também, né? E aí a gente tem toda a ideia do movimento circular aqui, tudo bem? Mas isso aqui, galera, isso aqui, reforçando, eu vou explicar melhor depois, quando a gente vê vetores, aí eu vou entrar com um pouco mais de detalhe, beleza? Show de bola, então. Algumas relações importantes, né, que a gente pode, que pode aparecer. Por exemplo, a velocidade, ela é ômega r, tudo bem? Mas quem que é ômega? Bom, se eu considerar uma volta, né, considerando uma volta completa, isso implica, né, que delta θ é igual a 2π, beleza? Uma volta completa, então eu vou ter 2π sobre o período. Por que o período? Porque o período é o que leva para uma volta completa, tudo bem? Que é a definição que eu dei para vocês. E se eu pegar esse cara e substituir aqui, a gente vai chegar na seguinte expressão, né? Na seguinte expressão, V é igual a 2πr dividido pelo período. Tudo bem? Então essa aqui seria uma das equações, né? Uma equação possível. Às vezes eu não tenho, por exemplo... Enfim, tem como brincar com isso aqui, certo? Essa é a ideia. Uma outra coisa que você pode tirar disso é o seguinte. Então a gente tem que V é igual a 2πr sobre o período. Eu posso tirar também que é o seguinte. A gente sabe, né, que f vezes o período, a frequência vezes o período é igual a 1, ou seja, para uma volta, né, nesse caso, que é o caso particular, a gente tem o seguinte, que a frequência é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência. Então, significa que existe um valor aqui, né? Na verdade, esse cara aqui, é como se eu tivesse um aqui, esse camarada aqui, porque um na multiplicação não interfere, né? Valor neutro nesse caso. A gente tem o seguinte, o inverso. E quem que é o inverso desse camarada? É a frequência. Então a gente tem que V é igual a 2π RF. Ok? Então é uma forma aí, às vezes para você encontrar a frequência, né?
outra para você encontrar o período. Depende do que você vai estar trabalhando, beleza? O importante, pessoal, não é vocês decorar isso, ok? O importante é vocês entender a construção disso. Lembra que eu saí dessa ideia aqui, beleza? Eu saí dessa ideia. Porque eu sei que com base em uma volta, que é o caso particular aqui, a gente tem essa relação. Então você percebe que uma coisa vai levando a outra. Então eu coloco que para uma volta completa, eu sei que vai andar 2π, né? Se a gente pega a circunferência, a gente sabe que esse vai ser 360 graus em unidade de medida de graus, né? Então a gente percorreu 360 graus. Esse foi o meu deslocamento angular. A minha distância percorrida, né? Angular. E aí a gente tem essa ideia, que é 2π, né? E aí eu fui apenas o que? Manipulando algebricamente, acabou. Cheguei nos resultados. Né? O importante não é a gente decorar, é a gente entender, compreender, beleza? E basicamente é isso. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de movimento circular uniforme e uniformemente variado. Acho que interessante vai ser olhar na prática, né? Na próxima aula eu vou falar a respeito de acoplamentos, que aí sim é o que geralmente cai bastante, beleza? E eu vou discutir bastante coisa nesse caso, né? Que aí esse camarada aqui vai ser importantíssimo pra gente, beleza? A gente vai acabar utilizando bastante. E essas outras duas aqui também, porque às vezes você precisa de uma relação onde depende da frequência, né? E aí a gente vai brincar bastante com essa ideia aí. Beleza? Então acho que para a aula de hoje, acho que isso daí já está suficiente. Tranquilo? Então é isso. Próxima aula a gente vai falar de acoplamentos e depois resolução de problemas, ok? Para fixar bem o conteúdo, a ideia, né? E aí a abordagem vetorial da coisa a gente vai mais para frente trabalhar bastante com essa ideia aqui, beleza? Então muito obrigado pela atenção de todos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com as pessoas que precisam, curte. E é isso daí. É muito, muito importante para mim, né, ter esse feedback. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Valeu. Falou.